Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Mulher Maravilha Força, dos Novos 52, da DC Comics, com essa capa aqui muito bonita, do Cliff Young, é o desenhista dessa capa, e ele é o desenhista de toda a edição aqui. A edição aqui ela foi escrita pelo Brian Azzarello, os desenhos são do Cliff Young e as cores são do Tony Atkins. Então, olha, a capa da Mulher Maravilha Força. Ok? Aqui é a lombada, Mulher Maravilha Força, Azzarello, Chiang e Atkins, DC Comics. E aqui, né, um pouco Conheça os Novos Deuses. Aqui um pouco do que tem lá dentro do quadrinho. E aqui reúne as edições da Mulher Maravilha 13 a 18 e Mulher Maravilha 0. 164 páginas, ok? Essa edição aqui é continuação, obviamente, direta das edições que eu estou fazendo e de continuação direta de Mulher Maravilha, Direito de Nascença, ok? Então, a gente viu lá em Direito de Nascença, né, que Hermes, ele tá aqui essa guarda muito bonita, nós temos o Orion aqui, né, o Lennox, o Milão, a Mulher Maravilha, muito bonita essa guarda. As edições estão todas muito bonitas, né? Com cores muito bonitas, cores muito vivas. Mulher Maravilha Força. Ok? Mais uma bela arte aqui. Cliff Young. E aí nós temos essa primeira história aqui, que é uma história, tipo, uma lembrança, né? Uma história que aconteceu quando a Diana tinha entre 12 e 13 anos, onde ela tinha que dar um presente para a mãe dela, a Rainha Hipólita. Aqui o lápis do Cliff Young, né? Você vê que o lápis dele já é muito bonito, né? Precisa muito pouco de arte finalização ali, só realmente escurecer os traços. Mas enfim, então aqui começa com Diana, né, buscando dar um presente para a mãe, para a Rainha Hipólita. E aqui nesse momento ela vai pegar um ovo de uma árpia, né? E todos ficam encantados com a coragem dela, né? Com a agilidade dela de enfrentar essa árpia. Aqui nós estamos vendo aqui que ela já a menina, né? A mesma Aleca que nós vimos lá na primeira edição, né, dessa fase aqui dos 952 da Mulher Maravilha com o Brazarello, que essa Aleca que ela se opôs a Mulher Maravilha, né? E você vê que ela já se opunha à Mulher Maravilha desde quando a Diana era bem pré-adolescente ali. Enfim, então Diana, né, com o passar desse tempo aqui, ela acabou se aproximando de Ares, né? O deus da guerra que prometeu a ela, prometeu a Diana ensiná-la várias artes de luta, né? Artes da guerra mesmo. E Diana então concorda que Ares a ensine essas artes. E ao mesmo tempo que ela está aprendendo com as Amazonas, né? Aqui ela também aprende com Ares, se tornando realmente uma guerreira extraordinária. E aí os estudos com Ares vão aumentando, até que Ares então propõe um desafio ali para ela, né? E ela segue esse desafio, ela entra numa caverna ali, e ao adentrar dentro dessa caverna, ela se depara, né, com uma cena meio grotesca, com ossos, né? Ossos de vários guerreiros que já passaram por ali, e ela então percebe que ela está no labirinto, e esse labirinto é o labirinto do Minotauro. E é esse momento aqui que ela vai enfrentar o Minotauro, enfrenta com muita dificuldade, afinal de contas ela ainda não é a Mulher Maravilha formada, né? Ela não é uma mulher formada ainda, é uma menina de apenas 13 anos aqui nesse momento. Quando a história começa, ela tem 12, né, dando presente à mãe, aí se passa um ano, ela está com 13 aqui, já bastante treinada por Ares e pelas Amazonas, mas ainda não forte o suficiente para derrotar o Minotauro. Mas com muito esforço ela consegue, né, ela consegue lembrar das palavras de Ares e consegue então nocautear o Minotauro aqui. E é nesse momento que Ares entra em cena e pede para ela acabar de matar o Minotauro cortando a cabeça dela, mas ela fala que ela não pode fazer isso. E Ares então fica muito bravo com ela, né? Fica muito agressivo, falando que ela não pode ter misericórdia. Mas ela questiona Ares porque alguns dias antes Ares demonstrou misericórdia para com ela. E ele fica mais enfurecido ainda e acaba então
a abandonando e falando que ela foi uma grande decepção para ele. E aí o Minotauro acorda, mas em vez de lutar com Diana, o Minotauro, eu acho que de uma certa forma agradecido por ela ter poupado a vida dele, ela permite, ele vira as costas, vai embora, e ela então consegue sair dessa caverna e percebe então que ela está perto de Temícera. E isso foi uma certa introdução aqui, por quê? Porque aqui a gente tem, a gente vai entender que entre Ares, entre guerra, né, que aqui o Ares é chamado de guerra, existiu no passado um certo relacionamento, uma certa aproximação, uma certa intimidade de professor para aluna entre eles, né? E aí nós voltamos para a história, né, seguindo a história normal que estava acontecendo aqui. E aí a gente vê aqui que eles estão na Antártida, e na Antártida, então, eles encontram, um grupo de cientistas aqui, né, encontram um ser que é sempre chamado de primogênito. E a gente entende que ele seria o primogênito desses filhos bastardos, né, de Zeus, que era tanto tenta matar, que era tanto tenta destruir, né, esses filhos de Zeus aí bastardos, das traições dele. E ele é muito poderoso, né, e os cientistas estão ali, e a gente percebe que eles foram exatamente para ali para buscar esse ser mitológico ali, para despertar esse ser mitológico. Ou ele já teria sido despertado e eles foram atraídos para ali por conta disso. Enquanto isso, lá no Olimpo, né, que está controlado por Apolo, o Apolo transforma o Olimpo numa espécie de spa, né, onde eles ficam ali tomando sol, tomando piscina. Enfim, é uma visão diferente, é uma visão mais moderna do Brian Azarello para esse novo Olimpo dominado aqui por Apolo, já que Zeus, como a gente viu nas outras edições, Zeus está desaparecido, né? Ninguém sabe onde Zeus está. E aí, enquanto isso, lá no apartamento de Zola, nós temos o Lennox, a Mulher Maravilha, a própria Zola ali, né? E é obviamente também a Hera. A Hera aqui, a gente viu nas outras edições que ela foi transformada em uma humana comum, né? Então ela não tem mais os poderes. E aí existe realmente uma rixa entre Zola e ela, porque Zola está bem ressentida, já que Hera tentou matar ela, né? E o bebê dela, que por sinal foi sequestrado aqui, como a gente viu na edição anterior. Esse bebê foi sequestrado por Hermes, né? E agora eles estão buscando achar Hermes e achar esse bebê aí. E eles então saem para procurar, né? E uma das primeiras pistas ali, uma das primeiras pessoas que eles vão tentar localizar, no caso Diana aqui, a Mulher Maravilha, é uma entidade ou uma figura mitológica chamada Siraca, né? E ela vai para o deserto da Líbia, e lá no deserto da Líbia, né, ela então acaba encontrando esse espírito ou essa entidade ou esse ser mitológico chamado Siraca. Ela então encontra uma garotinha aqui, e essa garotinha guia ela por um caminho ali, e quando ela entra dentro dessa caverna, né, dentro desse ambiente aqui, a Diana percebe então que essa própria garotinha que ela estava ali no colo tentando proteger, ela era a própria Siraca, né? E a gente percebe que ela teria sido morta aqui, mas foi tudo um engodo, um engano para tentar dissuadir a Diana, mas como ela não consegue, ela então se revela aqui, esse ser mitológico, essa entidade chamado Siraca, né? E então a Diana tem um encontro com ela ali, com quem exatamente ela queria para poder ajudá-la, porque eles precisam encontrar um outro ser mitológico chamado Milão, e somente a Siraca, segundo o Lennox, poderia informar onde o Milão estaria. Enquanto isso, lá na Antártida, o primogênito continua ali, né, caminhando junto com os cientistas, buscando ali uma direção, buscando o seu rumo, que na verdade a gente percebe que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, mas ele fica bem enigmático aqui enquanto conversa com esses cientistas. E lá, né, enquanto isso, a Siraca e a Mulher Maravilha estão entrando ali em combate, até que a Siraca para contar a história dela, né? Conta que a Hera, né, encontrou ela ainda quando ela era humana, simplesmente uma menininha ainda, e a
a Hera mata a mãe dela, né, diante dos olhos dela, e depois com a areia, né, com a força da areia do vento, arranca cada pele, órgão, pedaço de carne dela até ficar com os ossos, e depois a areia também consome os ossos dessa menina. E aí, com toda essa revolta, né, com todo esse ódio que ela ficou de ter visto a mãe morrer e ser morta dessa forma tão cruel, ela se tornou essa entidade aqui, esse ser mitológico aqui chamado Siraka, que é bastante feroz, né, bastante violento, bastante vingativo. É como se a gente percebe assim que até um espírito do mal, né, por conta é, de, dessa maldade toda, por conta desse ódio todo. Mas a Diana confronta tudo isso, se defende, obviamente, dos ataques, mas confronta tudo isso com carinho, com misericórdia, com amor, e com isso ela acaba conquistando o coração, se é que a gente pode dizer que existe um coração na Siraka, né? Mas de qualquer forma ela consegue conquistar, né, esse ser mitológico ali, e elas acabam se abraçando ali, né? Enquanto isso, né, lá no Olimpo continua lá, né, as falas entre eles ali, tentando então impedir, conversando ali entre eles, para que eles então tentem encontrar, né, também essa criança que estaria sumida, porque agora todos eles também se interessam por encontrar Hermes, para que eles possam ter essa criança nas mãos, porque eles também consideram essa criança uma ameaça ao trono, principalmente Apolo, né? Que agora tem o trono lá do Olimpo, considera essa criança também uma ameaça. E aí o primogênito começa a contar aqui um pouco da história dele, né, como foi no início, como ele foi jogado aqui para ser devorado pelas hienas, mas as hienas acabaram, de uma certa forma, adotando ele, né, e despertando um certo cuidado maternal, essa hiena fêmea aqui, e acabou cuidando dele. E aí nós temos aqui a Siraka, né, informando aonde está o Milão aqui. Ela vai buscando as vozes desse mundo todo, já que ela tem um controle dos ventos, né, essas coisas assim. E aí os ventos vêm trazendo as vozes até que ela consegue encontrar a voz de Milão e fala que Milão estaria em Nova York. Então a Mulher Maravilha parte agradecida, né, e tendo feito, como ela fala aqui, uma nova irmãzinha, né. Enquanto isso, Orion, né, que é a grande surpresa, quem está lendo aí o Quarto Mundo, né, do Jack Kirby, sabe perfeitamente que esse é um dos personagens aqui criado pelo Jack Kirby, e ele então, o Orion, é informado aqui que ele precisa voltar à Terra, né, porque na Terra existe alguém que ele precisa matar, que é uma criança, um recém-nascido, que mais tarde se tornará uma ameaça e causará a destruição de tudo e de todos. Então o Orion tem que partir para a Terra para tentar matar essa criança. Lá nós temos aqui, nessa outra edição, nós temos aqui o Milão, que é uma outra figura mitológica aqui, né? É uma figura que cercado de moscas, cercado de imuntícias, né? A gente percebe que é um ser sujo, que é uma criatura imunda. Enfim, o Orion chega à Terra, né? Encontra o Milão primeiro do que a Mulher Maravilha, e eles então acabam se reconhecendo, eles se conhecem, e o Milão então promete então ajudar o Orion aqui, né? Ele promete ajudar o Orion, e eles então saem juntos aqui, voando ao lado da Estátua da Liberdade, enquanto o Lennox e a Mulher Maravilha também conversando, decidem então que eles vão procurar o Milão, né? E o Lennox tem mais ou menos a ideia de onde o Milão poderia estar, que seria no subsolo, nos esgotos de Nova York. Isso justifica porque a gente viu ali que ele é um ser bem imundo, né? E aí fica Zola e Hera no apartamento, enquanto a Mulher Maravilha e Lennox descem até o subsolo, né, ao submundo ali de Nova York, onde a Mulher Maravilha tem um encontro aqui com Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, e ele faz uns ajustes nos braceletes da Mulher Maravilha, e esses ajustes aqui vão fazer com que a Mulher Maravilha invoque espadas sempre que ela entrar em combate. Essas espadas vão surgir sempre que ela tiver vontade de ter as espadas na mão, né? Então o Lennox vai na frente, ele acaba encontrando o Milão ali, mas percebe também que ele não está sozinho, que ele está em companhia do Orion, né?
enquanto a Zola e a Hera elas vão curtir Nova York aqui, decidem que elas vão sair e curtir Nova York, né, um pouco da cidade. E aí surge um confronto entre o Lennox e o Orion ali, né, e a Mulher Maravilha chega nesse exato momento em que o Orion está ali prestes a atacar o Lennox, e ela então ataca o Orion, e é nesse momento que a gente vê que as espadas surgem, né, raios saem da mão da Mulher Maravilha, né, nesse novo ajuste que os braceletes dela recebeu do Ferreiro dos Deuses, o Hefesto. Então surgem as espadas, né, e aí ela e o Orion entram em combate. Só que aí o Milão dispara várias moscas, várias imundícias na direção dos dois ali. Enquanto isso, o primogênito está lá, né, ainda na Antártida, né, e ele passa então agora a ser confrontado por esses outros 3 seres mitológicos aqui, que tentam então fazer com que ele volte de onde ele veio, né? Na outra edição, na edição 16 aqui, nós temos o ambiente onde está a Mulher Maravilha, Orion, Lennox, totalmente tomado por moscas, né? Eles estão cobertos de moscas aqui, essas moscas que foram liberadas pelo Milão, né? E ele então recolhe, né, quando ele vê que as coisas deram certo, que a briga acabou, ele recolhe essas moscas aí que voltam a entrar nele. E enquanto isso, o primogênito lutando com as criaturas, né, e ele começa a lutar de uma forma muito feroz, e ele começa a matar uma por uma dessas criaturas, desses seres mitológicos, né, que a gente percebe que eles são até parentes, né, se chamam de tios, sobrinhos, enfim, são todos aqui da mesma família, são todos do mesmo panteão, né, de mitos dessa, de lá do Olimpo. Lá, na saída de Zola e Hera, elas acabam encontrando Guerra, o Ares, né? Orion e Mulher Maravilha acabam entrando em um acordo aqui, né? Eles acabam conversando, entrando em um acordo, e a trégua entre eles aqui é estabelecida. E lá, na Antártida, o primogênito mata o último dos seres mitológicos que estavam incomodando ele. Ele descobre que uma das cientistas, a mulher que ficou com ele, ela tem um pescoço mecânico ali, né? Isso é bem interessante, coisas que a gente só vai descobrir, né, realmente mais pra frente quem são essas pessoas de verdade, porque os nomes não são revelados aqui ainda, né, nessa edição. E aqui está o momento que o primogênito mata o seu último oponente aqui, né? Tá aqui banhado em sangue. E aí o Milão, né, tira só a venda dos olhos, e quando ele tira a venda dos olhos, ele passa a enxergar tudo, né? E ao enxergar tudo, ele faz exatamente aquilo que a Mulher Maravilha foi até ele com esse propósito, que ele enxergasse tudo e conseguisse ver onde estaria o Hermes. Então o Hermes, então, ele é localizado pelo Milão, o bebezinho é localizado, e eles descobrem que Hermes está com Deméter, né? Que é uma entidade mitológica que domina as plantas, né? A vegetação, as colheitas, enfim. Então agora, diante dessa informação, a Mulher Maravilha então vai partir então para buscar Hermes, que está junto com Deméter. E aí, né, lá no barzinho, lá nessa noitada aqui de Zola e de Hera, e agora junto com o deus da guerra, né, com Hermes, começam a surgir outras pessoas aqui, outros seres mitológicos, né? Inclusive a discórdia está aqui, surge também, ou seja, esse grupinho que está lá dentro dessa boate, dentro desse barzinho, só vai aumentando, né? Mais aqui um traço a lápis do Chris Young, você vê que realmente é muito bom o traço a lápis dele, e aí a gente vê então que o Orion seguiu a Mulher Maravilha, né? Eles vão até o apartamento onde eles deixaram Zola e Hera, e lá eles não encontram ninguém, só que o Orion acha um fio de cabelo que seria de Hera, e com esse fio de cabelo ele consegue então localizar e encontrar o local onde estaria Hera e Zola. E eles chegando lá, né, eles encontram toda essa cena ali, onde eles encontram o Guerra, né? E aí nesse momento aqui, ó, que a Mulher Maravilha encontra Guerra e encontra o Ares, né? Que a gente vai entender por que aconteceu aquela introdução aqui, né? Essa introdução aqui envolvendo o Ares ensinar artes da guerra a ela. E a gente percebe aqui que existe, que ficou um ressentimento entre eles, ficou um sentimento assim, ao mesmo tempo de gratidão, mas de mágoa entre eles.
Enfim, no final das contas, né, eles voltam ali, eles decidem ali, né, que quem vai buscar o Hermes e o bebê é a Mulher Maravilha e o Guerra, né, que seriam os mais preparados ali para irem buscar é, esse bebê que está nas mãos de Hermes e de Deméter, né? Enquanto isso, no oceano, em cima de um oceano aqui, o primogênito acaba encontrando o Poseidon, né? E acaba entrando então numa uma luta contra o Poseidon. E aqui é o momento, né, que eles conversam, que eles decidem, como eu falei, que quem vai buscar a criança é a Mulher Maravilha e o Guerra, e eles então vão até um jardim, o Guerra abre um buraco ali debaixo de uma raiz e ele entra, e eles conseguem então entrar no mundo de Deméter, né? E chegando lá no mundo de Deméter, aqui é o confronto entre Hermes, entre o primogênito e Poseidon, né? É uma luta acirrada entre eles. E a Mulher Maravilha e o Guerra, quando estão lá nesse mundo de Deméter, eles encontram realmente o Ares, só que o Ares ele está completamente disposto a lutar, né? E ele fere o Guerra, ele fere o Ares, ficando então somente a Mulher Maravilha aqui para enfrentar o Hermes, né? Na edição 18, nós temos então todo esse combate aqui entre Hermes e a Mulher Maravilha. Eles passam a lutar aqui, uma luta bem acirrada, uma luta bem feroz entre eles. Só que Hermes é muito rápido, né? Apesar de a Mulher Maravilha ser muito ágil, o Hermes é muito rápido, porque é um deus que detém a velocidade, né? E em paralelo à luta da Mulher Maravilha com Hermes, nós temos a luta do primogênito contra o Poseidon aqui também. Então nós vamos ver essas duas lutas aqui ocorrendo, essas duas lutas em andamento entre Hermes e Mulher Maravilha e entre o, o primogênito e Poseidon. Para ajudar a Mulher Maravilha, que já estava numa situação bem complicada aqui por conta dessa velocidade de Hermes, chega o Orion, né, com seu equipamento aqui, com seu pequeno transporte, mas que é muito rápido, e eles então conseguem fugir de Hermes, né, mas Hermes fica sempre lá no encalço deles, até que a Mulher Maravilha consegue cortar uma das asas dos pés de Hermes, fazendo assim com que ele fique aleijado, segundo ela, e não consiga alcançá-los. Enquanto isso, Guerra, Ares, mesmo ferido, ele encontra Deméter, né? E ele então pega a criança, né? Ele pega a criança de Deméter. E no final, e lá no oceano, a gente percebe então que Poseidon usa todo o seu poder aqui e acaba engolindo o primogênito, né? O primogênito é engolido por Poseidon aqui. E então, quando Orion e Mulher Maravilha vão buscar Deméter e buscar a criança, a Mulher Maravilha percebe, então, é informada por Deméter que a criança foi roubada por Ares, que Ares roubou a criança dela. E aí o quadrinho termina, né? Ele vai terminar, né, com o primogênito sendo arrastado para o fundo do mar por Poseidon. Enquanto isso, a Mulher Maravilha chega, né, de volta aqui à nossa dimensão, ao nosso mundo, digamos assim, e ela e Orion, então, ao entrar dentro do apartamento para informar a Zola, né, de que ela não conseguiu pegar o filho dela, que o filho dela foi roubado agora por Ares, ela tem a surpresa de que Ares foi exatamente para o apartamento e devolveu o filho de Zola a ela. E a Mulher Maravilha fica muito surpresa, todos ficam muito surpresos com essa atitude de Ares, e assim termina essa edição aqui da Mulher Maravilha, Força, né? Edição Força da Mulher Maravilha. E aí no final nós temos aqui alguns esboços aqui do Chris Young com relação ao Orion, ok? Aqui é mais um, esse aqui é um Orion por Jim Lee. E aí termina essa edição com a guarda, ok? Então essa foi Mulher Maravilha Força, né, dos Novos 52, do Brian Azzarello, escrevendo, Chris Young desenhando e Tony Atkins nas cores. Obrigado por assistirem e fiquem com Deus.